Bem-vindo ao Nossa Terra, Nossa Gente. Nós sabemos, e os ouvintes estão ao par e conhecem o que eu vou falar, porque muitas vezes eu me pronunciava sobre a questão do solo, e quando tu fala em solo, tu fala em agricultura, e tu falando em agricultura, tu fala em alimento. Mas a agricultura no mundo praticamente começou há 12 mil anos atrás, conforme estudos dos arqueólogos, que observaram em pesquisas que fizeram em diversas partes do mundo, onde a população, o povo, começou a se estabelecer em comunidades, em vilas, pequenos aglomeramentos, porque antes da agricultura, antes de 12 mil anos atrás, o povo era nômade, vivia da caça, da pesca, das frutas, e não tinha um ponto fixo. Com a agricultura, nos últimos 12 mil anos atrás, começou então a se formar esses vilarejos, essas colônias, né? E se expandiu para o mundo todo, e hoje a agricultura representa o que há de mais importante na economia e na sobrevivência dos seres humanos. E com isso surgiu o conhecimento, o saber, a pesquisa. E hoje nós vivenciamos uma evolução enorme dentro da agricultura, dentro do comércio, dentro da indústria, né? Hoje está aí a inteligência artificial, que beneficia o homem, mas só que o homem precisa alimentar isso aí. Então, a agricultura é um ponto básico, onde o solo, que é a base também da agricultura e a base de qualquer parte do mundo, a agricultura ela é importante, começou a partir dos últimos séculos a preocupação em preservar aquele patrimônio que sustenta a humanidade. E nos últimos 2 séculos, intensificou-se a pesquisa em observar e olhar e ver de que maneira nós podemos ajudar a aumentar a fertilidade dos nossos solos. Porque, olhando há 200, 300 anos atrás, muita terra, o que se fazia? Desmatava e plantava novas áreas. E muitas vezes até fogo se colocava. Hoje as áreas já estão mais restritas e precisamos colocar o quê? Não desmatar, mas colocar a tecnologia, novas técnicas ao homem do campo para que ele possa, em mesma área que ele tem, produzir 2, 3 vezes mais, o que hoje e já está acontecendo. E um dos pontos importantes que revolucionou essa agricultura, que é coisa recente, de praticamente 1970 para cá, que se preocupou na questão da erosão do solo. Se perdia muito solo, muita fertilidade, muito adubo. Tudo aquilo e todo o trabalho que o agricultor fazia se perdia muitas vezes numa enxurrada ou muitas vezes numa chuva mais intensa. Então começou a surgir o quê? A conservação do solo. E a conservação do solo, o principal ponto eram os terraços. Eu me lembro, na época de 70, 71, eu já era estagiário. E muitos terraços de base larga, base estreita, se faziam nas propriedades rurais para conservar e limitar a erosão do solo. O que era o terraço? Era um canal e um camalhão, aonde, através de um solo com declive,
ele era retido naquele canal para que evitasse a erosão. Só que, entre um terraço e o outro, o solo ainda era trabalhado convencionalmente, ou seja, lavração, gradeação, tá? E com isso o solo ficava muito exposto, sem vegetação, sem cobertura. E de 73 para cá, 70, 73, começou-se então a proteger o solo com os terraços, mas logo após surgiu uma técnica que hoje o Brasil todo adota. Nós aqui em Venâncio, na região do Vale do Taquari, do Rio Pardo, em todo o Rio Grande do Sul, se aplica hoje o plantio direto, sistema de plantio direto, que é não revolver o solo e manter a palhada. O solo tem que estar coberto, o solo tem que estar protegido, não só das chuvas, mas também do clima. Vocês imaginam um solo lavrado, gradeado, desnudo, numa temperatura de 40 graus, ou 37, 38 graus, como aconteceu em um mês atrás. Não tem solo que aguente. E o solo tem vida, porque nesse solo estão os microelementos, que se chama isso de microbiologia do solo. São fungos, bactérias, actinomicetos e tantos outros que trabalham gratuitamente ao agricultor. Só que eles precisam, como nós, ser alimentados. E o alimento deles, o que é? Matéria orgânica. Então, precisamos ter essa visão de que as áreas cada vez mais limitadas. Não existe mais áreas em abundância. A população cada vez aumentando mais. Aumentando a população, mais alimento. E mais alimento, mais produção agrícola. E mais produção agrícola, mais produtividade. O que quer dizer? Numa mesma área, você que produzia num hectare, vamos dizer, 50, 60, 70 sacos de milho, tem que produzir 150. A mesma, isso chama-se produtividade. E isso está acontecendo graças ao sistema de plantio direto, que traz essa série de vantagens, retém a umidade, retém a água, ajuda no clima, melhora os nutrientes do solo, faz a aeração do solo. Enfim, vantagens enormes que tem o plantio direto. Mesmo aqui na nossa região, os plantadores de fumo hoje fazem o seu camalhão e a cobertura morta através do plantio direto em fumo. Isso é importantíssimo o que estamos hoje fazendo na nossa agricultura, principalmente na questão do plantio direto. Eu, nesse momento, coloco e me dedico a isso aí. E o agricultor que ainda não optou por uma agricultura mais sustentável, uma agricultura regenerativa, ele não vai acompanhar. Porque uma agricultura que não é sustentável exige altos custos. É mais fertilizante, é mais agrotóxico, é mais produtos alternativos que você tem que adquirir a preços caros. E cada vez mais estão aumentando no mundo inteiro. Então nós temos que proteger o solo, conservar o solo, fazer com que este solo retribua ao agricultor uma colheita farta, e um dos fatores importantes é o plantio direto. Procure a se aperfeiçoar, procure aplicar esse plantio direto em suas propriedades, porque a cobertura vegetal, mesmo com a rotação de cultura, mesmo com o plantio de forrageiras, no inverno, não deixar o solo desnudo, planta lá uma aveia, uma ervilhaca, enfim, depois incorpora isso no solo, você está fazendo
uma proteção ao solo e alimentando o solo para que o solo alimente o quê? As plantas, e as plantas vão nos dar a alimentação tão necessária para a humanidade de hoje. Plantio direto, uma técnica que revolucionou a agricultura e é importante para o desenvolvimento do nosso setor agrícola e também do nosso setor econômico. E agora a dica da semana. Na dica da semana, eu vou apresentar aos nossos ouvintes como nós podemos deixar limpo aquela sujeira na boca do fogão ou nos queimadores, aquela parte superficial do fogão onde a chama sai. Então, aquilo muitas vezes cria uma gordura, né? Fica sujo. Como nós podemos então limpar esses queimadores? Então, vamos lá. Você vai precisar de um recipiente, tá? Um recipiente de plástico, pode ser, tá? E nesse recipiente você vai colocar 2 colheres de sopa de sal refinado. 2 colheres de sopa de sal refinado. Um limão, um suco de um limão. Corte o limão ao meio e já coloque logo após o sal que você colocou. Então, um suco de um limão. Depois, 2 colheres de sopa de vinagre de álcool. 2 colheres de sopa de vinagre de álcool. E 2 colheres de sopa de detergente, preferência neutra, de qualquer marca. No final, que você colocou todos esses ingredientes num recipiente, você vai colocar 1 litro de água quente. 1 litro de água quente. Misture bem, vai misturando, né? Para deixar uma mistura bem homogênea. Misture bem e coloque nesse recipiente com essa mistura os queimadores. A boca do fogão, ou os queimadores, como nós conhecemos, e deixe eles ali em banho até esfriar. Até esfriar. Depois você pega um pano, você vai ver, enxugue, né? E você vai ver que vai sair toda aquela gordura que com o tempo ela se acumula nesses queimadores. Tá certo? Simples, fácil e importante, que muitas vezes pode ficar entupido o seu fogão por causa dessas gorduras que ficam ali, com o tempo pode atrapalhar o fogo e o fogão que você usa e utiliza na sua cozinha. Foi um privilégio conversar com vocês. Até a próxima.